pelo futuro. Eu falei, o futuro nas ciências sociais é uma coisa em aberto, ninguém tem controle, ninguém tem domínio, mas a gente pode lutar por ele. E aí você transforma uma postura de pessimismo numa militância, né, por mudar as coisas para melhorar. Né, por mudar as coisas para melhorar. E eu não compreendo a teorização, a reflexão, a racionalidade de tudo sem emoção. Isso não existe. Isso é coisa de gente de psicopata. Né? E sabemos nós, está gravando, fica registrado, que há muitos psicopatas no direito, né? Nesse sentido do cara, né? Mas isso não é para nós. Isso não é esse tipo de dogmática, não é para nós. Voltando lá ao início da nossa conversa ontem, né, Marcelo? Aqui com todo mundo. E esse nós somos nós aqui. Em São Paulo, no Brasil, na América Latina. Claro que no mundo todo, volto a dizer, a gente não está fechado a todas as contribuições que vêm de todos os lugares. Mas, sinceramente, eu não estou, nesse instante, preocupado com tantas urgências em resolver o problema do processo penal alemão. Esse processo penal alemão não está encarcerando cautelarmente centenas de milhares de brasileiros. Então, o afeto é fundamental. Então, é afeto, essas relações de afeto, que elas, de maneira alguma, falávamos isso, um convido para uma banca. O professor Maurício foi o primeiro convidado para examinar o meu primeiro orientando no programa de mestrado da pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não convido o amigo para minha banca, eu convido o cara que entende do assunto, mas eu nem conheço o sujeito. Amigo eu convido para tomar chopp, então a gente tá... Mas quando você convida, o cara vem, e o cara traz a construção, o professor ou a professora, se estabelece uma estratégia que é afetiva. E a estratégia afetiva faz com que lutemos hoje, por exemplo, ao lado de Rubens Casara, ao lado de Kenarik. Essa coisa que às vezes é meio irracional, mas você vai por eles. O Marcelo vai, né? Você vai por eles. Pô, eu já fui, né? Já fui. Então está concatenando isso tudo, que nos obriga também, volto a dizer, a estudarmos muito, a estudarmos o tempo todo. Estudarmos, olhar a realidade, passar nas ruas e ver uma multidão de pessoas como se fosse uma cidade de refugiados e falar, isso diz respeito a gente. Isso diz respeito a gente. Sabe? População de rua, como verdadeiras populações de refugiados que são obrigados a migrações forçadas no nosso país, nossos irmãos, nossas irmãs, isso diz respeito a gente. O afeto não está só aqui, não está só nesse plano, tem que estar num plano mais aberto. Então é uma honra, eu fiquei muito feliz, muito feliz também, já falei tanto, né, de Ricardo, muito feliz de dividir isso com o Ricardo, com todo mundo. Fique à vontade, se quiserem perguntar algo. Se não quiserem também, não pergunta não. Como eu disse lá no Facebook, vocês já viram, né? Tem muita resposta para vocês, não. Tem muita dúvida. Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque na realidade o pensamento é bem confuso, assim. Na hora que você comentou sobre a obra, né, a Santa Inquisição nas Minas, eu fiquei pensando assim, que essa pesquisadora ela utilizou os cadernos dos promotores, né, nesse lapso temporal. E eu fiquei pensando em uma hipótese de fazer uma pesquisa, por exemplo, dessa cruzada anticorrupção, né? As estratégias de informação, jornais, etc., eles não exerceriam também o papel de reflexo, de espelho dessas estratégias de criminalização desses agentes do Ministério Público, né? Então a gente não precisaria ir tão longe, né? O próprio jornal já nos fornece ali um material de pesquisa ali substancial para estar traçando essas estratégias de criminalização, assim. Sim e não. Sim, porque eles são fonte importante, indiscutivelmente. Falamos disso quando a gente vem para esses encontros, aí você sai, vai tomar um café, aí dali do café já sai uma reflexão, aí vai jantar, passando, dá empreendado, você vai jantar e fala, vamos então falar de futebol, vamos falar dos filhos, dos netos, nada, fica falando dessas coisas, sai o que está falando aqui, termina no jantar e segue no meio do jantar, segue no meio de tudo. Eu preciso, nós temos que ter uma atitude epistêmica, de romper as barreiras. Então, eu vou apreender, análise institucional, eu vou apreender esse universo de arbitramento de responsabilidades
em todas aquelas dimensões que eu mencionei, inclusive na corporativa. Eu vou pesquisar lá na fonte da mídia, mas eu vou pesquisar também os seminários que os ministérios públicos fazem internacionalmente. Como uma fonte, né? Assim, ela é uma fonte. Outros, você livros, vai, né, exato. também artigos, etc. Exatamente. Então, no momento em que essas pessoas se encontram, sei lá, em Berna, em Nova York ou no Rio de Janeiro, e que são de corporações que estabeleceram como política sua, né, uma determinada forma de enfrentamento, que suspende juízos, que estão trabalhando com esses seres celestes absolutamente perfeitos. Então, o criminoso é o ser imoral que tem que ser reprovado. Não? Eles vão estabelecer estratégias ali, da mesma maneira que nós ontem passamos a noite toda, até quase 1h da manhã, falando de processo penal no jantar. Eles estão em conjunto, conversando e trabalhando. Lembra que eu falei, olha, pesquisar o Francisco Campos não somente nos livros, mas nos discursos de Paraninfo dele. Paraninfo, o que ele falava lá? Vicente Raul, Paraninfo, o que ele falava lá? Você vai precisar disso, porque senão você vai ter um recorte muito limitado e faça um levantamento aqui na USP. O quanto há de dissertações e teses sobre processo penal e mídia, direito penal e mídia, livros escritos sobre direito penal e mídia. Lembra que eu falei? Teoria do processo, vamos logo. O cara fechou aquilo ali. Se você corre o risco de fazer a mesma coisa com esse tema. É o meu interesse então, específico, na realidade, é Lava Jato. Assim. Exato. Eu diria diferente. O que a Lava Jato não tem nada de diferente de uma outra experiência que nós vamos chamar de maxi-processo. Sim. Os maxi-processos estão centrados no... Eles são reflexos de uma forma de acumulação de capital muito específica nossa. Se a gente não entender as grandes corporações como entidades... Eu tenho uma página no Facebook e tenho meu perfil. Na página do Facebook, eu publiquei recente uma reportagem, eu até brinquei, um jornal brasileiro nunca publicaria isso, do El País, que vai trabalhar ali. O poder das corporações é superior ao poder da grande maioria dos estados. Não vá pelo título, leia a reportagem toda. Leia a reportagem toda, porque a própria compreensão do que é poder, quer dizer, não há o poder, há poderes. E há expressões, há manifestações do poder, formas de exercício diferenciado do poder. Você começa a analisar ali, você vai o seguinte, mas tudo bem, tem a Microsoft, tem o Facebook e tal, já é um dado, porque num trabalho que eu fiz para a Coimbra, eu mostrei lá nos anos 80, 90, a força das indústrias de exploração de petróleo e gás. Se nós olharmos hoje, é a comunicação. Facebook é a construção de simbólicos, a extraordinária força que eles têm. Mas quando você vai baixando ali, você vai observar o seguinte, tem os fundos, os hedge. Esses caras, o que eles fizeram agora? Por razões políticas, a Catalunha entra numa rota de colisão com o poder central. A decisão dos fundos transferiu as sedes das empresas da Catalunha para outros lugares. Isso vai ter implicação na nossa área do processo penal também. Isso vai ter implicação na área do direito penal, isso vai ter implicação em outras tantas áreas. Então, esse tipo de atitude, de observar, eu não consigo teorizar a experiência. Então, eu tenho que estar aberto para a experiência. E, inevitavelmente, no caso dos maxi-processos, eles são um instrumento a mais na disputa do poder econômico. Se eu ficar preso à Lava Jato, eu não estou enxergando o universo, por exemplo, da criminalização dos financiamentos de campanha na Espanha, e que vai guardar uma relação. Você vai... mas ali tem relações. Então, essas são armadilhas. E a nossa vida é terrível, porque eu escapo dessa armadilha, mas eu caio em outra. Então, o tempo todo, a gente tem que ter a atitude... Lembra que eu falei? Aí o Galileu mete a luneta e diz, olha, me explica os buracos da Lua. Aí vem o cara aqui no finalzinho do século XVIII, no século XIX, vira para o Galileu e fala, me explica os efeitos da luz. Não é? Então está assim, exato. Então esse é, ao mesmo tempo, o desafio, mas a beleza do humano.
papel do antropólogo aí que você falou. Aquilo que eu falei. O antropólogo bota ponto de interrogação e tudo. Ele entra aqui e diz: que seres estranhos são esses meninos? Todos eles de terno e gravata. Nós não somos naturalizados com terno e gravata. Nós estranharíamos se entrasse alguém de sunga aqui. Mas ele estranha o que você não estranha. Você precisa jogadeira. É? Ele estranha, não. O antropólogo estranha o que nós não estranhamos. E ao fazer esse estranhamento, ele estabelece condições de investigação sobre o que damos como certo. O tempo todo nós afirmamos. Nós temos, lembra que eu falei? Sistema de crenças. Nós temos crenças. Nós temos algumas arraigadas. Algumas coisas estão dadas. Aristóteles falava, né? Você parte de um ponto e não questiona o ponto de partida. Ele estava certíssimo. Isso. Então, só que o ponto de partida nossa é outro, é diferente do dele. Vai precisar de alguém para colocar o ponto de interrogação. Então, faz parte. Você pensou, Lava Jato, mas eu quero te sugerir. Pega os trabalhos dos economistas críticos, que são fortemente críticos da concentração de capital, e veja ali o que eles vão apontar em termos de instrumentalização da justiça criminal na disputa econômica. Aí você vai ter uma outra leitura da própria Lava Jato. Vai ter uma outra leitura da própria Lava Jato. Tá legal? Ontem eu fiz um negócio muito arbitrário. Eu saí escolhendo as pessoas. Você. Coitado do Vinícius. Eu falei, Vinícius. E o Igor Bachov também, querido. O Igor Bachov, ele deu uma contribuição dele. Você mencionou isso, o César Landelino Franco, que é professor da Universidade de São Carlos de Guatemala, 300 anos de universidade na Guatemala, né? Isso. Nem tem ideia, né? É a segunda universidade mais antiga da América, depois de Harvard, mas ninguém se importa. O César Landelino Franco sustenta, né, que corrupção é o que já foi o comunismo, o narcotráfico, é o mecanismo de intervenção preferencial na América Latina, hoje é a corrupção, polarização transnacional, etc. Não sei se alguém tem alguma questão. Qual que é o nome dele? César Landelino Franco. E um pouco estava pensando nisso, né? Saiu o resultado das eliminatórias da Copa do Mundo, do processo legal devido e acusatório, e o Brasil não classificou. Se você pegar assim, eu sempre que eu tenho ido muito para Colômbia, para Guatemala, a gente passa muita vergonha. Não, essa eu acho que eu cheguei a dizer isso aqui, né? Não, mas assim, um horror, né? Esses países, o que o Chile avançou. A gente não precisa ter, assim, a gente nem precisa mirar essa luneta tão longe, né? Não, escute, os nossos vizinhos estão usando uma aula com contextos de violência igual. Colômbia, os países lá, tem muito. Depois, tendo condição, eu faço uma série de autores desse campo de epistemologia e prova, nossos vizinhos. Exato. E aí você vai ler o livro, você vai ficar com muita vergonha de entrar numa livraria e ler um livro de prova penal. Eu sei que saiu um relatório, né? Reforma processual na América Latina, e o Brasil nem aparece, né? Ele nem começou. O Uruguai está atrasado. Como é que é aquele negócio? Ele não disputa repescagem. Ele não vai nem disputar com a Nova Zelândia. Não entrou na liga. Mais alguma questão? Vocês querem aproveitar o professor Geraldo para nesses 15 minutos derradeiros? Às vezes é um constrangimento, né, da pergunta. Então, eu já autorizei tirar já do pedestal, assim, interpelá-lo. Porque eu não posso acreditar que o processo penal brasileiro está pacificado nesses termos, não é possível. Né? E a própria, eu acho que a gente vai precisar da tua bibliografia, né, da tua sugestão, porque a própria composição de uma bibliografia para estudar o processo penal já é o ponto de partida. Exato. Né? E a revisão curricular mostra a limitação que tem, né, para fazer isso. Pois não. Queria voltar um pouquinho na pergunta que fiz ontem. O senhor respondeu ela em grande medida, mas me parece que faltou algo que me preocupa um pouco. E acho que talvez eu não tenha sido claro na hora de fazer a pergunta. Eu estava perguntando num contexto de absoluta incompreensão do que são as garantias fundamentais. Qual a responsabilidade de um compliance officer, de um investigador, a responsabilidade criminal, mas então a responsabilidade criminal por omissão? Essa é a minha preocupação. No momento em que ele investiga respeitando a lei, respeitando a Constituição, respeitando garantias fundamentais, será que ele não pode ser visto por um Ministério Público que pensa como pensa, por um judiciário que decide como decide?
como enfim, uma conivência ou como uma missão penalmente relevante na infração penal ali cometida. Essa é uma preocupação que acho que vai ser talvez cada vez mais frequente num contexto de processo penal, não esse processo penal que a gente está acostumado a ver no Rio, mas um processo penal que está para além do tribunal, como nós falamos ontem. O que eu sugiro... Só uma coisa também, falando, me lembrou outra coisa, de algo um pouco fora desse ponto, mas assim que a Defensoria Pública da União pediu que aqueles presos que não estavam no Estado irregularmente voltassem para o Estado, saiu um tweet de um promotor aí de não sei onde, falando que essa instituição deveria acabar, que isso era... E assim, busca-se também, e é algo muito forte, a criminalização de quem os defende, né? A Defensoria, a Advocacia Criminal é muito criminalizada no país nesse sentido aí. Então, duas questões, a sua se desdobra numa terceira que vai para além da criminalização. Vou falar duas coisas ali. Mas voltando a ti, o que eu ia sugerir, Maurício, às vezes que pode ser feito, mas aí tem que talvez no grupo de processo, ou no departamento de processo, estimular, por mais que se tenha, mas você está olhando para o colarinho branco, está olhando para o direito penal empresarial, suspender esse juízo, mas estimular, talvez com um curso de monografia, produção de textos sobre as garantias constitucionais nas investigações internas das empresas. Por quê? Se você não tem uma produção de textos que ilumine a questão, fica mais fácil esse tipo de confusão. É evidente, quando se faz uma pergunta do tipo, pode? A resposta sempre vai ser pode. Porque é sempre possível violar a lei num processo de aplicação da lei. É cabível esse tipo de incriminação? Não é cabível esse tipo de incriminação, porque exatamente há ali, não há o dever que existe é o oposto, que é o de respeito ao nemo teneto na investigação interna, direito de informação na investigação interna, orientação na investigação interna. Você tem uma hierarquização, tem direitos que neutralizariam um dever um dever inquisitorial de busca de privilegiar aquela perspectiva epistemológica no lugar da perspectiva das garantias. Lembre-se sempre disso. Essas garantias, elas funcionam como elementos, muitas vezes, anti-epistêmicos. Eles são super-epistêmicos em alguns casos, são anti-epistêmicos no outro. Está proibido de conhecer. Está proibido de conhecer. Porque nesses termos, o conhecimento é inadmissível. É inadmissível. Então, se é uma questão que se responde facilmente pela inexistência do dever de violar a Constituição, na prática, você, na hora hoje, não sei se foi no café, ou foi na hora do almoço, acho que foi no café, nós falávamos lá de bom estado, de estratégias de difusão, você estava lá, né? De difusão das acusações. Você pega o crime continuado e transforma em 18 processos. Isso não é possível. Quer dizer, não caberia, mas é possível, porque ele é a realidade que deu origem a 18 condenações, e essas 18 condenações são manipuladas para produzir colaboração premiada numa estratégia de ação XYZ. Então...